Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui na Mapper Vestibulares e o nosso tema hoje são as separações de misturas. Nós já vimos que a matéria é constituída de átomos e que esses átomos se ligam constituindo as substâncias. Vimos também que as substâncias podem ser subdivididas em substâncias simples e substâncias compostas. Assim, as substâncias compostas são aquelas que apresentam dois ou mais elementos químicos. Agora, quando eu tenho um sistema contendo uma única substância, eu afirmo que esse sistema é um sistema puro. Porém, quando eu tenho um sistema contendo duas ou mais substâncias químicas, aí nós falamos que esse sistema é uma mistura. As misturas, pessoal, vocês se lembram? Elas podem ser misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. E essa distinção é feita com base nas fases, não é assim? Que são porções que se apresentam com propriedades físicas diferentes. Então, misturas homogêneas são sistemas monofásicos. Porém, as misturas heterogêneas, elas são sistemas bifásicos, trifásicos, tetra, ou até mesmo ditos polifásicos, né? Nosso objeto de estudo hoje são as misturas heterogêneas. E aqui eu listei várias delas. Temos misturas heterogêneas que podem ser separadas, que podem ter seus componentes separados por sedimentação. Por exemplo, aqui nessa sala, se eu pegasse os palitos de giz, triturasse bem fininhos mesmo, formasse uma poeira e jogasse o pó de giz aqui no meio dessa sala de aula, jogasse esse pó para cima, com o tempo essa partícula, ou melhor, essas partículas, elas vão sedimentando. Sob a ação da gravidade, a sedimentação ocorre bem. Então é uma técnica que separa, vamos dizer assim, sólidos de gás. Se eu deixo aqui as partículas, deixo esse meio em repouso, as partículas presentes no ar atmosférico, elas vão sedimentando sob a ação da gravidade. Mas também eu posso separar sólidos de líquidos, No tratamento de piscinas, quando você, por exemplo, vai utilizar lá uma piscina para tomar um banho de sol, naquele domingo fantástico, você observa que algumas partículas que estão na piscina, na água da piscina, com o tempo, elas vão para o fundo da piscina. Isso é chamado de decantação, Dalton. Mas é um processo de sedimentação. Então, quando eu tenho sólido misturado com gás num sistema heterogêneo, em que o sólido, pela ação da gravidade, vai se depositando no fundo do recipiente, eu falo que é uma sedimentação. Quando eu tenho sólido misturado com líquido, como uma piscina, por exemplo, aí eu falo que é uma decantação. Mas também é um processo de sedimentação aquilo ali, tá? Então a sedimentação é uma técnica, é um processo físico utilizado para separar componentes de sólidos de gases ou sólidos de líquidos. Tudo bem? Lembre desses exemplos, O pó de giz em sala de aula, a poeira em nossa casa, essas dispersões coloidais que nós temos no meio, Eles raramente se sedimentam, mas de maneira geral, as partículas sólidas sob a ação da gravidade, vai se depositando e essa técnica é chamada de sedimentação. Tá bom? Outra muito cobrada, essa aqui é de grande recorrência nas provas, sejam provas de vestibulares, como o FUVEST, também provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A filtração é muito, muito cobrada. E a filtração, pessoal, já é uma técnica utilizada para separar sólidos de líquidos, Isso é muito comum em casa. Nós usamos muito a filtração comum para separar as coisas em casa. E raramente utilizamos a filtração a vácuo. Eu até fiz um pequeno desenho aqui, Acho que todos vocês já presenciaram, ou já visualizaram esse equipamento aqui em suas casas, ou até mesmo por meio de vídeos, Isso é um coador de café. O coador de café, você põe o pó de café, vem e acrescenta água. A água atravessa o pó, e através do pó retira o princípio ativo, que é a cafeína, é uma extração, depois nós vamos estudar isso também, um solvente, a água aquecida, extrai o princípio ativo, passa
é recolhido num recipiente aqui embaixo, um bule, por exemplo, uma cafeteira, e aquilo você chama de café. O café em si, a água junto com a cafeína, ali nós temos uma mistura homogênea, mas aqui quando eu acrescento o pó de café e venho e acrescento aqui a água aquecida, né, a água quente, e essa água aquecida passa pelo pó, o pó será retido pelo filtro e, portanto, isso é um processo de filtração comum. Por que é comum? Porque eu deixei sobre a ação da gravidade, né? A gravidade age. Sob essa ação de gravidade, eu falo que isso aqui é uma filtração comum, certinho? Retém o sólido fica retido no filtro, o filtrado, né, passa, e no caso do café você tem aí a água, a cafeína e outros componentes. Vamos lembrar também, né, o feitio do chá, o chá quente, o chá mate, né, você também utiliza algumas técnicas de extração e filtração, tá bom? Tá, mas o que é uma filtração a vácuo? Eu acho que vocês nunca viram isso, mas quando a gente produz aspirina, o acetil salicílico lá no laboratório, aquilo é uma massa muito difícil de retirar o líquido dali, a umidade. E você não pode deixar a umidade presente no medicamento, senão ele deteriora. Então, naquele caso, lá nós aplicamos a filtração a vácuo. Existe um equipamento chamado de funil de Buchner, ou Buchner, onde eu coloco todo aquele filtrado, né, todo aquele filtrante, aquela massa viscosa, né, no caso da o ácido acetil salicílico, aspirina, e deixo aquilo ali em repouso. Aquilo não filtra em horas, dias, fica lá, aquela massa úmida. Então, para eu acelerar a retirada de água desta massa, eu venho e adapto ao funil de Buchner, assim, um equipamento chamado Kitasato. E esse Kitasato, pessoal, tem uma saída lateral onde eu aplico uma tromba d'água ou também uma bomba de vácuo. Isso aqui é um equipamento que suga. Quando eu sugo o interior do Kitasato, essa região tem uma diminuição de pressão. Aí a pressão atmosférica, né, atua, tem-se uma diferença de pressão muito grande, a pressão atmosférica atua exercendo força em cima da massa e todo o líquido, né, toda a parte aquosa que está presente naquela massa será passada para o interior do Kitasato, restando aqui apenas o princípio ativo, a massa que eu quero reter, apenas as partículas ali dentro. É claro que nessa situação, o processo de filtração vai depender de alguns fatores, vai depender, por exemplo, da ação da bomba de vácuo, ou seja, da pressão que eu consigo provocar ali dentro, ou retirada de pressão dali de dentro, vai depender também, né, da granulometria dos furos presentes aqui no filtro, certo? E, claro, vai depender da viscosidade do líquido presente nessa massa. Quanto mais viscoso, mais difícil é de filtrar. E aí entra outro fator, que é o chamado fator temperatura. Se eu aqueço essa massa, e o líquido é muito viscoso, à medida que eu aqueço, a viscosidade diminui. Se a viscosidade diminui, pessoal, a passagem fica facilitada. Então, filtração, de maneira geral, ela depende de fatores como temperatura, né, da porosidade do filtro, do tamanho dos poros e depende também da temperatura com a qual eu realizo o processo. Em altas temperaturas, facilita-se a filtração, tanto a comum quanto a filtração a vácuo. Tanto é que café a gente faz com água aquecida. É um fator que ajuda a extrair o princípio ativo, mas também ajuda a passagem do líquido. Quanto mais aquecido, menos viscoso é o líquido e, portanto, mais facilmente ele é filtrado, tá? Mas se utiliza para separar sólido de líquido, tanto a filtração comum quanto a filtração a vácuo. Esses dois aqui você pode deixar bem claro que são feitos, claro, né, exceto a filtração a vácuo, sob a ação da gravidade. A filtração a vácuo é para alterar essa ação e facilitar aí o processo filtrante. Tudo bem? Vamos a mais um caso? Um bastante comum aqui de vocês, a centrifugação, né? Também ajuda a separar sólidos de líquidos, não é assim? Pela ação da força centrífuga, onde você aumenta a ação da gravidade ali em cima, não é isso? Quando você gira, acho que você já teve a oportunidade de brincar com um balde cheio de água e você faz esse movimento,
1, 2, 3, no quarto giro você faz isso. E a água não cai do balde. Durante esse processo, você tem a ação da força centrífuga. Então, nessas centrífugas aqui, você consegue acelerar os braços de rotação, os tubos de ensaio, e imprimir aí 1.000, 2, 3, 4, 5.000 Gs de gravidade. À medida que essa ação da gravidade aumenta, o sólido é empurrado para o fundo do tubo de ensaio, não é assim? Separando do líquido. Então é um processo industrial muito utilizado, né? Você vai, por exemplo, para os laboratórios de análises clínicas, de bioquímica, você utiliza muito a centrifugação para a separação de produtos, né? Como plasma, como as hemácias e assim por diante, tá bom? Então, é uma técnica, é um processo físico usado para separar sólidos de líquidos, principalmente, sob a ação da força centrífuga, ação da gravidade. Claro que você altera essa força de gravitacional. A sifonação, pessoal, já é um método mais comum para separar sólidos de líquido ou líquidos de líquidos, tá? Geralmente a gente usa a sifonação para separar líquidos de líquidos immiscíveis. Mas você pode separar qualquer tipo de líquido. Pode até tirar uma porção, e aquela porção que você tira, você chama de sifonação. Então, por exemplo, quando você pega uma seringa, introduz num determinado recipiente e puxa uma amostra, uma alíquota daquilo, aquele processo é uma sifonação. Quando você introduz uma mangueira, talvez você já tenha visto isso, né, num tanque de combustível, e suga para retirar uma porção de combustível, aquilo é um processo de sifonação. Quando você toma um refrigerante utilizando um canudinho, que você suga o canudinho e o refrigerante vem, aquilo é um processo de sifonação. Então vamos imaginar que eu tenha um recipiente em que há duas fases, né? um sistema heterogêneo, bifásico. Água e óleo, por exemplo, né? O óleo está aqui na porção superior, você vem, introduz o canudinho e suga o óleo. Aquilo ali é um processo de sifonação. Beleza? Agora, flotação já é muito utilizado no meio industrial, né, para separar metais. Por exemplo, o pessoal nos garimpos, eles misturam óleo na massa, né, de terra, aquela coisa toda ali, e o óleo adere à superfície das partículas metálicas. Essa adesão faz com que os metais diminuam de densidade e subam quando eu acrescento água naquele meio. Então eles pegam, acrescentam óleo, agita aquela massa, acrescenta ar e joga aquilo num sistema onde eu tenho um solvente. Essa técnica faz com que as partículas metálicas que adsorveram a camada de óleo, né, subam, diminuam de densidade naquele momento. Essa técnica é chamada de flotação, tá? Serve para separar sólidos de sólidos ou sólidos de líquidos também. Tudo bem? E essa penúltima, a imantação é muito comum, né? Separar algum tipo sólido que sofra atração por um campo magnético. Aí é bom você recordar alguns casos, né, de ferromagnetismo, paramagnetismo, diamagnetismo, porque geralmente isso aqui envolve, né, substâncias magnéticas. As paramagnéticas e as diamagnéticas não são utilizadas. Então, algum metal que tem atração magnética, como ferro, cobalto e níquel, aí você utiliza a separação magnética para separar aquilo. Por exemplo, limalha de ferro e flor de enxofre. Você vai passar um campo magnético, o ímã atrai a limalha de ferro, a flor de enxofre fica lá isolada. Portanto, você separa os dois componentes. E por último, a levigação, também usada muito em garimpo, onde se aparece aquele equipamento do garimpeiro, a chamada bateia, né? Ali você tem um movimento, né, de líquidos e sólidos, em que os sólidos mais densos vão se depositando. Aquele processo você chama de levigação. Existe também a esteira de levigação, né, onde água, areia e metais vão passando e alguns anteparos vão retendo os metais ali dentro. Processo esse chamado de levigação. Tudo bem? Pessoal, então tivemos aí hoje a aula de separação de misturas, né? Aqui nós temos um pequeno mapa mental do que nós discutimos. Boa semana, tchau, tchau, até mais.